Londres, 1824. Neve caiu suavemente sobre o orfanato St. Catherine's, quando Anne Thorne ouviu seu nome falado em voz alta pela primeira vez em anos. Não pelas crianças, não pelas freiras, mas por alguém que nem deveria saber que ela existia. Anne Thorne. O som fendeu o estreito corredor como uma rachadura através do gelo. Aos 23, ela conhecia cada mancha de umidade naquelas paredes de pedra, cada tábua que gemia sob seus pés descalços, cada promessa quebrada que pairava no silêncio do edifício. Mas ela nunca tinha ouvido seu nome falado com autoridade, como se carregasse peso, como se significasse algo. Ela parou junto à janela embaçada do dormitório e pressionou os dedos contra o vidro congelado até sua pele queimar. Fora, elegantes carruagens deslizavam pela rua coberta de neve, levando pessoas para vidas que ela nunca teria. Pessoas com sobrenomes, com histórias, com alguém que as reivindicava como suas. Anne nunca tivera nada disso. Para todos dentro daquelas paredes, ela era meramente a garota do segundo andar, a que cuidava das crianças mais novas, invisível o suficiente para não ser um incômodo, útil o suficiente para não ser descartada. A porta rangeu atrás dela. Sra. Hollis entrou sem bater, como sempre fazia. As linhas em seu rosto pareciam mais duras que o normal naquela manhã. Em uma mão ela segurava um envelope selado marcado com cera vermelha. O brasão era impossível de perder. Um leão coroado, emblema de uma casa nobre. Há um cavalheiro esperando por você na sala de visitas, ela disse, seu tom metálico traindo algo em comum. Um duque, Anne virou lentamente. O ar prendeu-se em seus pulmões. Um duque para ela. Seu coração bateu uma vez, forte demais, como se tivesse cometido algum erro grave. Então pareceu suspender-se, imóvel no silêncio branco e denso da neve ainda caindo além da janela. Porque duques não entravam em orfanatos por acidente. E ninguém procurava por uma mulher sem nome, sem razão. Se você também aprecia histórias de época, aquelas que sussurram como cartas antigas e ecoam como corações saudosos, deixe seu like e inscreva-se nos Contos da Condessa. Seu apoio permite que essas narrativas cruzem oceanos e alcancem mais almas ao redor do mundo. E antes de ir, diga-me nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. É sempre encantador descobrir quão longe nossas histórias viajam. Anne Thorne não sabia quem eram seus pais. Ela sabia apenas que tinha sido deixada nos degraus de St. Catherine's em uma noite de inverno, embrulhada em um chale de lã áspera, e em uma promessa sussurrada para ninguém, eu voltarei por ela. 23 anos depois, ninguém havia retornado. Ela cresceu entre crianças abandonadas e freiras severas, aprendendo a ler das escrituras e a bordar em retalhos doados por senhoras caridosas que passavam pelo orfanato. Como alguém poderia cumprir um dever, nunca uma vez encontrando os olhos das meninas que afirmavam ajudar. Aos 16, ela se tornou uma assistente. Aos 20, uma mãe substituta para os mais jovens. Ela não tinha dote. Ela não tinha herança. Ela nem sequer tinha a certeza de que alguém em algum lugar se lembrava de seu nascimento. Sua única riqueza era saber como não ocupar espaço, não exigir, não esperar. Anne desceu a estreita escadaria com passos medidos, seu coração batendo em um ritmo que não pertencia ao silêncio do orfanato. Não era esperança. Esperança era perigosa demais para mulheres como ela. Isso era outra coisa, uma premonição. A porta da sala de visitas estava entreaberta. Ela entrou. O homem estava junto à lareira quase extinta, alto, imóvel, como se a própria sala miserável tivesse sido forçada a se ajustar à sua presença. Ele parecia ter um pouco mais de 30 anos, cabelos escuros penteados para trás com disciplina severa, olhos azuis frios e observador demais. Ele usava um impecável sobretudo de lã escura e nem se incomodara em remover suas luvas de couro. Ele a estudou por um momento que durou tempo demais. Então ele falou: Senhorita Thorne,
Você não pertence a este lugar. As palavras caíram na sala como algo já decidido. Anne sentiu o sangue escoar de seu rosto. Você nunca pertenceu. Só então ele acrescentou com a mesma calma cortante. Eu sou Alistair Harcourt, Duque de Amberley, e eu vim por você. Capítulo 1. O peso de um nome. Anne não se moveu. Ela não podia. As palavras do Duque ainda ecoavam pela pequena e fria sala, pairando no ar como a neve lá fora. Impossível, irreal, pesado demais para ser verdade. Eu vim por você. Senhora Hollis pigarreou atrás dela, um som áspero e impaciente que cortou o silêncio como uma lâmina. Anne avançou, seus pés descalços silenciosos no tapete gasto que cheirava a mofo e anos de umidade. Ela manteve os olhos baixos como lhe havia sido ensinado desde a infância. Duques não olhavam para mulheres como ela. Duques não entravam em orfanatos para resgatar filhas esquecidas, ilegítimas. Vossa Graça, ela murmurou, sua voz mal audível, áspera pelo desuso. Deve haver algum engano. Não há engano. A certeza em sua voz era absoluta, inflexível. Anne ergueu o olhar lentamente, como alguém faria ao temer algo perigoso. Os olhos azuis de Alistair Harcourt a estudavam com uma intensidade que a fazia sentir-se exposta, despida, como se ele pudesse ler cada pensamento, cada medo dobrado nas camadas silenciosas de sua alma. Não havia bondade naquele rosto aristocrático de linhas duras e mandíbula tensa, apenas determinação fria e implacável. Ele deu um passo em direção a ela, e Anne teve que lutar contra o instinto de recuar. Sua mãe era Helen Thorne, ele disse, e Anne sentiu o mundo inclinar, o chão desaparecer sob seus pés. Filha de um comerciante de têxteis de Bristol. Quando ela engravidou, sua família a expulsou, cortou todos os laços. Para eles, era mais fácil fingir que Helen nunca havia existido. Anne cerrou os dedos em sua saia gasta, sentindo a trama áspera do algodão barato sob suas palmas. Helen, sua mãe tinha um nome. Ela tinha uma cidade. Ela tinha uma história e uma família que a apagou, como se apagar fosse mais fácil que amar. Ela trabalhou brevemente em uma propriedade em Kent 24 anos atrás. Alistair continuou, sua voz controlada a cada palavra medida. No verão de 1800, depois disso ela ficou sozinha. Ela morreu no parto aqui em Londres, em uma pensão perto do Tâmisa. As palavras caíram como pedras em água parada, enviando ondulações que nunca se assentaram. Anne fechou os olhos por um momento, inspirando o ar frio, com cheiro de cera de vela queimada e madeira velha. Não deveria doer. Ela não deveria se permitir lamentar alguém que nunca conhecera, nunca segurara, nunca ouvira falar seu nome com ternura. Mas doeu, como uma velha ferida que nunca cicatrizara completamente. Então por quê? Ela começou, mas a senhora Hollis interrompeu, sua voz estridente quebrando o momento. Vossa Graça, certamente você entende que a menina não tem preparação alguma para a vida além destas paredes. Ela nada sabe da sociedade. Ela não tem educação refinada. Isso não me diz respeito. Alistair interveio sem tirar os olhos de Anne como se a matrona não existisse. Ela é filha de seu pai e isso muda tudo. Filha de seu pai. Anne ergueu o queixo e pela primeira vez desde que entrara na sala sustentou o olhar dele sem recuar. Havia algo naquela afirmação, algo não dito, afiado como uma lâmina que ele carregava com cuidado. Quem era meu pai? Ela perguntou, e sua própria voz a surpreendeu, firme, clara, viva. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado como chumbo derretido. A senhora Hollis prendeu a respiração. Alistair permaneceu imóvel, apenas sua mandíbula apertando levemente, seus dedos enluvados enrolando antes de relaxar lentamente. Seu pai, ele disse finalmente, cada palavra colocada como se fosse final.
Era Edmund Ravenshire, o Conde de Ravenshire. O chão desapareceu completamente sob os pés de Anne. Seu pai, um conde. Ela não era meramente um erro esquecido, uma criança descartada, uma sombra tolerada. O sangue que corria em suas veias, o mesmo sangue que a tornara invisível por 23 anos, era sangue Ravenshire. Isso é absurdo, a Sra. Hollis explodiu. Esta garota não tem prova. Eu tenho o testamento, a Leicester interrompeu, alcançando o bolso interno de seu sobretudo e retirando um documento dobrado. O papel era grosso, oficial, selado com cera vermelha. Redigido 3 meses antes da morte do conde, legalmente registrado em Londres e Kent, Anne mal conseguia respirar. Edmund Ravenshire deixou uma substancial herança para Anne Thorne, filha de Helen Thorne, nascida em janeiro de 1801, ele continuou. Renda de uma propriedade comercial em Bristol, ações em 2 companhias de navegação e uma mesada anual de 1.200. 1.200. O número não fazia sentido. Era mais do que Anne poderia ganhar em uma vida inteira de trabalho. Não era generosidade. Era culpa organizada, uma tentativa tardia de compensar um silêncio que durara 23 anos. Tudo colocado em fideicomisso, a Leicester acrescentou, estruturado para que nenhum herdeiro legítimo possa contestá-lo. Anne sentiu suas pernas fraquejar. Mas há uma condição, ele disse, seu tom tornando-se mais formal, quase desconfortável. O testamento exige um tutor legal até você atingir a idade de 25 anos ou se casar. Alguém para administrar a propriedade, proteger seus interesses e prepará-la para gerenciar sua fortuna. Anne engoliu em seco. E quem sou eu? A Leicester respondeu simplesmente. O conde me nomeou executor e tutor legal. Não era um pedido, era uma imposição legal. A recusa significaria desafiar um testamento registrado. A palavra caiu como gelo. Imposição. Eu sou um administrador antes de ser um duque, ele acrescentou, seu tom não arrogante, meramente factual. E eu não permito que propriedades sejam esbanjadas, nem pessoas. E tentou arrumar o mundo dentro de sua cabeça. Por que ele fez isso? Ela perguntou. Por que agora quando ele nunca veio? Porque Edmund Ravenshire era um covarde. A Leicester disse, e pela primeira vez havia algo quase humano em sua voz. Ele amava sua mãe, mas lhe faltou a coragem de desafiar a sociedade. Ele guardou o segredo, viveu com a culpa, e no final ele não podia morrer carregando-o. Ele deu um passo mais perto. Em seu leito de morte, ele me contou tudo, me deu as cartas, a prova, e pediu que eu a encontrasse, que eu garantisse que você recebesse o que era seu. Uma pausa e que você aprendesse a viver no mundo que ele a impediu de conhecer. Anne sentiu-se pequena e imensa ao mesmo tempo, rica e descartável, reconhecida e atrasada, como se tivesse chegado tarde demais à sua própria vida. O que você espera de mim? Ela perguntou, precisando de algo sólido. Que você venha comigo para Emily Hall. A Leicester respondeu. Que você aceite a tutela legal. Que você aprenda a gerenciar sua herança. Seu olhar a perfurou. E que você se torne a mulher que seu pai deveria ter permitido que você fosse desde o início. E se eu recusar, ele inclinou a cabeça. Então a herança permanecerá intocada até você completar 25. E até lá, você permanecerá aqui. Anne olhou para suas mãos, mãos rachadas, vermelhas que talvez nunca tivessem pertencido a ela até agora. Eu preciso de tempo para pensar. Ela disse, sabendo que era uma mentira. Ela já havia escolhido. Mas mulheres como ela aprenderam cedo que a certeza podia ser confundida com desespero. Você tem até o amanhecer de amanhã, a Leicester respondeu. Envie recado para a residência em Mayfair. Ele partiu sem uma despedida. Anne permaneceu ali sozinha com a Sra. Hollis, com o frio, com o peso de um nome que ela nunca soubera que lhe pertencia.
Fora a neve continuava a cair, e dentro do estreito quarto, Anne Thorne, filha do conde de Ravenshire, herdeira de uma fortuna que ela nunca tocara, tentava entender como alguém podia valer tanto e só começar a existir agora. Capítulo 2. O peso do dever. Alistair Harcourt não dormiu naquela noite. Deitado na cama imaculada da residência alugada em Mayfair, ele observava sombras flutuarem pelo teto alto, enquanto o fogo na lareira crepitava suavemente, quase extinto. Ele tinha 31 anos e há muito perdera a conta de quantas noites havia suportado assim, acordado, aprisionado por decisões que não podia desfazer, por promessas que não permitiam arrependimento. Mas esta noite era diferente, porque desta vez a promessa não era meramente moral. Era legal, registrada, selada e irrevogável. Edmund Ravenshire o nomeara guardião de Anne Thorne, não como um favor, mas como uma imposição escrita em um testamento. Alistair não podia simplesmente entregar-lhe o dinheiro e ir embora. Ele não podia delegar. A lei o ligava a ela até ela completar 25 ou se casar, 2 anos ou um casamento. Alistair fechou os olhos, mas a imagem de Anne permaneceu vívida demais por trás de suas pálpebras. Olhos cor-de-mel, alerta demais para alguém que havia aprendido a desaparecer. Mãos marcadas pelo trabalho duro, uma postura contida, não submissa, mas treinada para nunca ocupar espaço. Ela não se parecia com Edmund, graças a Deus. E ainda assim havia algo na maneira como ela erguia o queixo, na maneira firme como ela fizera a pergunta impossível: quem era meu pai? Que o lembrava perigosamente dele, orgulho contido, dignidade sem plateia. Edmund Ravenshire havia sido mais pai para Alistair do que seu próprio jamais conseguiu ser. Mentor, confidente, bússola, o homem que acreditou nele quando o título ainda parecia impossivelmente distante, e que em seu leito de morte, segurando a mão de Alistair com força desesperada, confessou o segredo que carregava por 23 anos. Há uma menina, minha filha. Helen morreu no parto. Eu a deixei em um orfanato. Eu não tive coragem. Edmund havia chorado, um homem adulto, um conde respeitado, chorando como alguém que finalmente perdera o direito de adiar sua retribuição. Eu lhe deixei uma herança, protegida, mas ela precisará aprender a viver neste mundo. Ela precisa de alguém em quem eu confie. Prometa-me, Alistair. E Alistair havia prometido, porque Edmund havia pedido, porque ele lhe devia mais do que poderia jamais enumerar, porque homens como Alistair Harcourt não escolhiam quais deveres cumprir. Ainda assim, Edmund estava morto há 2 meses, e Alistair levara 8 semanas para cumprir sua promessa. Propriedades, reuniões, a Câmara dos Lords, jantares sociais sem sentido. Tudo parecia urgente até não ser mais. E enquanto isso, Anne estava lavando roupas em um orfanato congelante, sem saber que uma fortuna a esperava em cofres silenciosos. Alistair levantou-se e foi à janela. Londres dormia sob a neve, indiferente. Quantas promessas quebradas aquela cidade havia absorvido sem hesitar. Esta não seria uma delas. Edmund confiara nele, e ele não falharia, mesmo que isso significasse ensinar uma jovem criada em um orfanato a gerenciar ativos comerciais, receitas e investimentos destinados a sustentar gerações. O problema não era a tarefa. O problema era o que ele sentira ao vê-la. Não pena, não exatamente curiosidade. Anne não havia chorado, não havia implorado, não havia se encolhido quando a verdade foi revelada. Ela simplesmente ouvira como alguém acostumada a sobreviver a golpes muito mais pesados que palavras. Alistair pressionou os dedos contra o parapeito congelado da janela. Ele precisava de controle. Sempre precisou. O controle o mantivera intacto após a morte de sua mãe. O controle o sustentara através da educação rígida de seu pai. O controle o tornara um duque respeitado quando ele herdou o título aos 28 após a morte súbita de seu irmão.
E o controle o manteria distante de Ann Thorne. Ela era sua pupila legal, sua responsabilidade. Homens de honra não confundiam dever com inclinação. Mesmo quando a inclinação chegava disfarçada de curiosidade, a manhã veio com neve fresca e uma nota entregue por um mensageiro respingado de lama. Alistair reconheceu a caligrafia de imediato. Letras grandes, cuidadosas de alguém que havia aprendido a escrever tarde demais na vida. Ele desdobrou o papel e leu. Aceito sua tutela, Ann Thorne. Nada mais. Nenhuma gratidão, nenhuma emoção. Apenas aceitação direta como alguém que entendia contratos porque não podia se dar ao luxo de recusá-los. Alistair dobrou a nota lentamente. Aquilo ele percebeu era força, não docilidade. 1 hora depois ele retornou a St. Catharines. Anne estava esperando. Ela usava o mesmo vestido simples, mas agora calçava botas gastas e segurava um pequeno embrulho de pano. Você está pronta? Ele perguntou. Sim, ela respondeu. Isso é tudo o que tenho. Todos os 23 anos condensados em um embrulho de tecido. No pátio, um servo esperava com um par de botas novas, simples, quentes, apropriadas para a jornada. Alistair disse, espero que sirvam. Anne hesitou antes de aceitá-las, não por orgulho, mas porque ela aprendera cedo que nada de novo realmente lhe pertencia por muito tempo. Ela as calçou com cuidado excessivo, como se o couro pudesse desaparecer ao menor passo em falso. Obrigada, ela murmurou. Servem. Durante a jornada, eles sentaram em lados opostos da carruagem. A distância era apropriada, necessária. Anne observava o mundo através da janela com foco silencioso, não distraída. Avaliando, Alistair notou, e isso o inquietou. Quando chegarmos a Embley Hall, ele disse por fim, a Sra. Keating atenderá às suas necessidades imediatas. Anne assentiu, mas a partir de amanhã, seu treinamento começa. Treinamento? Ela perguntou virando-se para ele. Administração, ele explicou. Dinheiro sem conhecimento é risco. Sua herança deve ser compreendida antes de ser usada. E vossa graça me ensinará. Eu sou seu tutor legal. É meu dever. A palavra caiu pesadamente entre eles. Anne virou-se novamente para a janela. Eu entendo, ela disse simplesmente. Quando os portões de Emily Hall apareceram, Anne prendeu a respiração. É grande, ela murmurou. É próspera, Alistair corrigiu. Bem administrada, sem dívidas, sustentável, ele pausou. Foi construída assim, não herdada assim. Ela olhou para a casa com um tipo diferente de atenção. Na entrada, os servos estavam em fila observando. Senhorita Thorne, Alistair disse, agora em seu tom público. Esta é a Sra. Keating, a governanta avaliou Anne com precisão profissional. Bem-vinda, Anne assentiu, segurando seu embrulho como uma âncora. Amanhã às 9, Alistair disse, nos encontraremos na biblioteca. Ele virou-se para entrar, então parou. Anne, ele disse baixinho. Eu sei que isso não é fácil, mas você não está mais sozinha. Ela encontrou seu olhar por um breve momento. Não, ela respondeu. Agora eu sou meramente uma obrigação legal. E ela entrou antes que ele pudesse responder. Alistair permaneceu fora, o frio mordendo seus dedos. Obrigação. Era verdade. But for the first time in many years, Alistair Harcourt realized that fulfilling his duty might not be enough. Capítulo 3, a primeira lição. Anne não dormiu bem em sua primeira noite. O quarto era grande demais, maior que o dormitório inteiro de St. Catharines combinado. A cama com dossel, as colchas de veludo azul profundo, a lareira mantida constantemente acesa. Tudo parecia projetado para alguém que sabia como ocupar espaço, alguém acostumado a existir sem pedir permissão. Anne não era essa pessoa. Ela passou horas sentada na poltrona junto à janela, observando os jardins cobertos de neve sob a lua pálida, tentando entender como sua vida havia mudado em 48 horas. 2 dias antes, ela havia sido invisível. Agora ela era uma herdeira.
2 dias antes, ela não tinha futuro além do próximo inverno. Agora ela tinha 1.200 beiros por ano, um número grande demais para caber em seu entendimento, e um guardião que a via como uma obrigação legal. Eu sou seu tutor legal. É meu dever. A frase ecoou com precisão desconfortável. Anne apertou os dedos ao redor do braço da cadeira. Ela não esperava afeto nem bondade. Ela sabia disso melhor. Mas talvez humanidade. Ei, reconhecimento mínimo de que ela não era meramente um problema administrativo herdado de um homem morto. Ela se repreendeu de imediato. Alistair Harcourt não lhe devia nada além do que a lei exigia, e ela lhe devia tudo. O teto, a comida, a oportunidade de tocar uma fortuna a seu pai. O pai, que nunca tivera a coragem de reivindicá-la, havia partido tarde demais. Covardia. A palavra doía porque soava verdadeira. Precisamente às 9, Anne desceu para a biblioteca. Elisa a ajudou a vestir um dos novos vestidos, lã verde escura, simples no corte, mas apropriado, enquanto prendia seu cabelo em um coque discreto. Anne demorou-se diante do espelho. A mulher ali refletida parecia capaz, contida, quase respeitável, mas ela se sentia como uma impostora vestindo a pele de outra mulher. A biblioteca era vasta, prateleiras do chão ao teto, o cheiro de papel velho e couro, uma mesa de mogno ocupando o centro como um altar de trabalho. Alistair já estava lá em pé, junto à janela, lendo correspondência. Sem casaco, camisa branca, colete escuro, seu cabelo preto levemente desfeito, como se tivesse passado a mão por ele sem pensar. Ele parecia menos um duque assim, mais um homem. Ele ergueu o olhar. Pontual, ele disse, não como elogio, meramente observação. Sente-se, Anne obedeceu. Alistair sentou-se em frente a ela, criando a distância apropriada entre guardião e pupila. Ele colocou uma pilha de papéis bem arrumada diante dela. Vamos começar com o essencial. Você sabe ler? A pergunta era prática. Ainda assim, Anne sentiu suas bochechas queimarem. Eu sei. Eu leio bem. Números. O suficiente. Ele assentiu, fazendo uma anotação. Leia isto. Anne pegou o documento. A caligrafia era precisa, fria. Cada linha parecia conter uma vida que não era a sua. Ela leu e releu. Propriedade comercial em Bristol. 400 de ações de navegação. 500 lares de renda fixa em fideicomisso. 300 um total. 1.200 anualmente. 1.200 por ano. Alistair disse. Para a perspectiva, uma família vive confortavelmente com 200. Anne ergueu o olhar lentamente. Eu não sei como se usa isso. Você aprende, ele respondeu. É isso que faremos aqui. A próxima hora passou em explicação metódica. Alistair falou de receitas, contratos, risco. Ele não a poupou de termos difíceis. Ele não simplificou demais. Ele a tratou como alguém capaz de entender. E Anne percebeu quão raro isso era. Ela ouviu com atenção feroz. Ela fez perguntas, algumas hesitantes, outras diretas demais para alguém sem educação formal. Este administrador em Bristol, ela disse apontando para um relatório. Por que ele é pago uma comissão fixa em vez de uma porcentagem? Alistair pausou por um momento. Porque ele foi contratado durante um período de instabilidade. Mas agora a renda é estável, Anne observou. Não seria mais vantajoso renegociar? O silêncio durou apenas 1 segundo, mas foi o suficiente. Sim, ele respondeu. Seria. Algo mudou. Não um sorriso, não aprovação explícita, mas... Alistair começou a olhá-la de forma diferente, menos cautelosa, mais avaliativa. Você aprendeu rápido, ele disse, e desta vez havia surpresa genuína. Anne sentiu um estranho calor em seu peito. Números não julgam, ela disse. Eles simplesmente dizem a verdade. Exato, ele respondeu. E é por isso que eles assustam tantas pessoas. Ele recostou-se em sua cadeira.
A maioria das mulheres aristocráticas é ensinada a evitar isso, a parecer ignorante como uma virtude. Eu não posso me dar a esse luxo, Anne disse antes que pudesse se conter. Alistair sustentou seu olhar. Não, ele concordou. E isso a torna diferente. Diferente? Não uma bastarda, não um erro, apenas diferente. O que eu faço com isso? Ela perguntou quase em um sussurro. O que você desejar, Alistair disse. Sua fortuna lhe dá independência real, não simbólica. Você pode escolher, investir, expandir, apoiar causas. Você não precisa se casar para sobreviver. A ideia parecia absurda e perigosa. E Vossa Graça, Anne hesitou. Você me ensinará tudo isso. Sou obrigado, ele respondeu. A palavra caiu fria novamente. Mas eu a ensinarei. Obrigação, Anne assentiu. Quando ela se levantou para sair, ela parou na porta. Posso perguntar algo? Sim. Por que ele me deixou tudo isso se nunca teve a coragem de me reconhecer? Alistair demorou mais para responder. Porque a culpa é mais fácil do que enfrentar o mundo por alguém, ele disse por fim. E era tudo o que Edmund Ravenshire era capaz de oferecer. Anne absorveu aquilo em silêncio. Obrigada, ela disse, não a ele pela verdade. Mais tarde, sozinha no quarto de 2 camas grandes, Anne sentou-se na beira da cama e respirou fundo. A culpa havia comprado seu futuro e ela aprenderia a transformá-la em liberdade, mesmo que isso significasse passar 2 anos como a obrigação legal de um homem que fingia indiferença e que, sem perceber, já estava começando a observá-la de perto demais. Na biblioteca, Alistair permaneceu sentado por muito mais tempo do que pretendia. A cadeira à sua frente estava vazia. Você aprende rápido, ele pensou, e pela primeira vez desde que aceitara aquela promessa, ele sentiu algo além do dever. Curiosidade, silenciosa, inconveniente e perigosamente viva. Capítulo 4. O desconforto da admiração. Alistair não esperava que ela fosse inteligente. Ele esperava obediência, gratidão, talvez alguma resistência nascida de orgulho ferido. Mas não isso. A maneira como Anne absorvia informações como se estivesse faminta por elas. A maneira como ela fazia perguntas que iam direto ao cerne de assuntos complexos. A maneira como ela identificava inconsistências em contratos que muitos empresários ignoravam por conveniência ou hábito. 3 semanas haviam passado desde sua chegada a Embley Hall. 3 semanas de aulas diárias na biblioteca, 3 semanas de observá-la transformar-se de invisível em inevitável. Alistair fechou o livro Razão que estava revisando e esfregou seus olhos cansados. Era tarde, depois da meia-noite, mas o sono não viria. Nunca vinha quando sua mente insistia em catalogar coisas que ele não tinha por que notar, como a maneira como Anne mordia o lábio inferior ao se concentrar em números difíceis. A maneira como seu rosto se iluminava quando ela finalmente compreendia um conceito complexo, não com arrogância, mas com uma alegria genuína, quase infantil de descoberta. A maneira como 3 dias antes ela apontara uma questão nos contratos de armazenamento de Bristol que o próprio Alistair não havia notado. Isso não está certo, ela havia dito, seu dedo repousando na linha problemática. Se a propriedade vale mais agora do que há 10 anos, por que o aluguel permaneceu o mesmo? E Alistair, que se orgulhava de gerenciar Emily Hall com impecável eficiência, fora forçado a admitir. Por que o advogado da propriedade era negligente ou incompetente? Anne o olhara com aqueles olhos cor-de-mel que pareciam perfurar máscaras. Não com desafio, mas com algo muito mais perigoso. Igualdade silenciosa. Então deveríamos corrigi-lo. Nós como se fossem parceiros, como se ela tivesse o direito de usar o plural. E Alistair, em vez de corrigi-la, assentira. Sim, deveríamos. Agora sozinho em seu escritório às 2h da manhã,
Ele tentou entender exatamente quando Anthorn deixara de ser uma obrigação legal e se tornara algo mais complicado. Não era a atração. Não podia ser. Ela tinha 23, sua pupila legal inteiramente dependente dele. Qualquer sentimento além do dever profissional seria um abuso de poder. Seria repetir o erro de Edmund, usando a vulnerabilidade de outro para sua própria satisfação. E ainda assim, por que ele não conseguia parar de notar? A maneira como ela descia as escadas todas as manhãs, pontual às 9, sempre em vestidos simples, mas imaculados, seu cabelo preso com uma severidade que inexplicavelmente realçava a delicadeza de seu rosto. A maneira como ela ouvia quando ele explicava conceitos financeiros, sua cabeça ligeiramente inclinada para o lado, como se cada palavra fosse algo a ser guardado. A maneira como no dia anterior ela havia rido pela primeira vez, um som breve e surpreso quando ele fez uma observação seca sobre a incompetência crônica de certos banqueiros de Londres. Aquela risada havia mudado tudo. Seu rosto, a sala, algo nele. Alistair serviu-se de um copo de conhaque, bebeu-o. Não ajudou. O problema não era Anne, o problema era ele, porque ele estava começando a antecipar às 9 da manhã, como se fosse o momento mais interessante do dia, porque ele se via preparando explicações mais claras, mais cuidadosas, quase como se desejasse impressioná-la, porque pela primeira vez em anos, Emily Hall não parecia mais meramente funcional. Parecia habitada, e isso era perigoso. Na manhã seguinte, Alistair entrou na biblioteca, determinado a restaurar a distância apropriada. Anne já estava lá, sentada à mesa, revisando os documentos que ele havia deixado para ela estudar. Ela usava um vestido marrom claro, prático e discreto. Ela não ergueu o olhar quando ele entrou, muito focada em sua leitura. "Bom dia", Alistair disse, mantendo seu tom profissional. "Bom dia, Vossa Graça", ela respondeu sem erguer o olhar. "Eu encontrei algo estranho nos relatórios de ações da Companhia das Índias Orientais." "Claro que sim." Alistair se aproximou, mantendo uma distância cuidadosa, e olhou por cima do ombro dela para o documento. "O que é?" Anne apontou para uma coluna de números. "Os dividendos caíram 8% no último trimestre, mas o relatório não explica o porquê. Ele simplesmente registra o valor menor como se fosse normal." Alistair franziu a testa, puxou uma cadeira para mais perto e sentou-se ao lado dela para ver melhor. Perto demais, não por intenção, mas perto o suficiente para ele notar o calor suave de seu braço através do tecido de seu vestido. Perto o suficiente para o silêncio entre eles se tornar denso demais para ignorar. "Você está certa", ele disse, traçando os números com o dedo. "Houve uma flutuação, provavelmente perdas de navios ou atrasos em rotas comerciais, mas deveria ser explicado." "Então, como eu descubro a razão?" Anne perguntou, virando o rosto para ele. Ela estava perto demais. Alistair podia ver tênues pontos dourados em seus olhos cor-de-mel. Ele podia sentir o leve cheiro de lavanda, simples, limpo, quase doméstico. Ele se afastou imediatamente, escrevendo para a empresa e solicitando esclarecimentos. Ele disse, levantando-se e restaurando a distância segura que deveria ter mantido desde o início. "É seu direito como acionista. Posso fazer isso?" Anne pareceu genuinamente surpresa. "Você não só pode", Alistair respondeu. "Você deve. Dinheiro sem supervisão é dinheiro desperdiçado." Ele caminhou em direção à janela, precisando de espaço. "As empresas dependem da ignorância de seus acionistas, especialmente mulheres." "Mas eu entendo", Anne disse. Não havia orgulho em sua voz. Havia algo novo, confiança emergente. "Sim", ele concordou sem se virar. "Você entende." O silêncio que se seguiu foi diferente, não constrangedor. Carregado. "Vossa Graça", Anne falou por fim. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Alistair virou-se cuidadosamente. "Isso depende da pergunta." "Por que você faz isso?" ela perguntou, seus olhos fixos nele.
Não meramente cumprir a tutela legalmente, mas verdadeiramente me ensinar. Você poderia manter o dinheiro em fideicomisso e simplesmente me ignorar até eu completar 25. Era uma pergunta justa e perigosa, não porque exigisse emoção, mas porque o forçava a olhar para algo que ele preferia manter não dito. Alistair não tinha resposta pronta. Apenas a certeza desconfortável de que cumprir esta tutela havia exigido mais atenção do que deveria, mais presença, mais cuidado. Coisas que ele não analisava, não questionava. Ele simplesmente as fazia, como fazia tudo o que considerava dever. Então ele respondeu apenas, porque eu prometi a Edmund que a prepararia, e eu cumpro minhas promessas. Era a resposta correta, suficiente. Ela encerrava o assunto sem deixar margem para a interpretação. Anne assentiu, retornando seu olhar para os papéis diante dela. Claro, ela disse, dever. A palavra não continha ironia, nem amargura. Ela veio como observação, como algo aprendido cedo demais. Alistair abriu a boca para dizer algo, qualquer coisa que não soasse tão final, mas ela o interrompeu primeiro. Devemos continuar a lição? Ela perguntou, já retomando seu tom profissional. Eu gostaria de aprender como redigir a carta para a empresa. Houve uma breve hesitação não emocional, prática. Então ele assentiu. Sim, claro. Eles trabalharam por mais 1 hora em silêncio focado. Ele ditava. Ela escrevia, ambos permanecendo estritamente dentro do que era seguro, mensurável, neutro. Ainda assim, quando Anne deixou a biblioteca, Alistair percebeu que a sala parecia maior do que antes, vazia de uma forma que era difícil de explicar. Não porque algo tivesse sido dito, mas porque algo não era mais possível. Naquela tarde, ele se retirou para seu escritório e chamou a senhora Keating. A senhorita Thorne está se adaptando bem? Ele perguntou no mesmo tom que usava para assuntos administrativos. Os servos a tratam apropriadamente. Sim, Vossa Graça. Ela é discreta e educada. A governanta respondeu. Ela fez uma pausa breve e medida, mas ela passa muito tempo sozinha. Alistair inclinou a cabeça levemente como quem registra um fato relevante. Talvez fosse prudente integrá-la gradualmente, ele disse. Um simples chá. Encontrar os vizinhos. A senhora Keating sustentou seu olhar por um momento. E apresentá-la como o que exatamente? Ele exalou lentamente. Eu ainda não sei. Se me permite, Vossa Graça, ela continuou cuidadosamente. A senhorita Thorne não precisa de apresentações agora. Ela precisa de direção. Administração, ele perguntou automaticamente. Propósito, a governanta corrigiu. Pela primeira vez, alguém a está preparando para existir além da sobrevivência. Neste momento, isso importa mais do que qualquer sala de visitas. Alistair não respondeu de imediato. Não porque ele discordasse, mas porque ele entendeu o peso da afirmação. E entender tornava tudo muito mais complicado do que ele queria admitir. Naquela noite, Alistair jantou sozinho, como sempre fazia. Anne comeu em seus aposentos, como era apropriado para uma pupila, mas a sala de jantar parecia maior, mais vazia. E pela primeira vez em muitos anos, Alistair Harcourt entendeu que a solidão não era o mesmo que controle. Era simplesmente solidão. E talvez, apenas talvez, ensinar Anne Thorne a não precisar de ninguém fosse a maneira mais cruel de descobrir que ele próprio estava começando a precisar dela, o que era inteiramente inaceitável e inteiramente inevitável. Capítulo 5. Laço silencioso. Anne descobriu que gostava de números porque eles não mentiam. 5 semanas em Embley Hall. 5 semanas de aulas diárias que começavam às 9 da manhã e terminavam quando Alistair decidia que ela havia absorvido informação suficiente para um dia. 5 semanas aprendendo que dinheiro não era algo distante ou abstrato. Era uma ferramenta, uma escolha, um poder silencioso acumulado ao longo do tempo. E 5 semanas observando o homem que a ensinava. Anne não queria observá-lo. Ela não deveria. Desde o primeiro dia, ele havia sido claro.
Ela era uma obrigação legal, um dever imposto por um testamento, nada mais. E ainda assim, tornara-se impossível não notar a maneira como ele explicava conceitos difíceis sem jamais fazê-la sentir-se pequena. A maneira como seus olhos azuis se aguçavam quando ela fazia uma pergunta precisa. A maneira como ele às vezes esquecia a distância formal e sentava-se ao lado dela para examinar documentos perto o suficiente para que Anne pudesse sentir o calor sutil de sua presença, o leve cheiro de couro e colônia. E como quase sempre ele percebia a proximidade tarde demais, afastando-se com abruptidão controlada, como se seu próprio corpo tivesse cruzado uma fronteira invisível. Isso a confundia. A Leicester a tratava com impecável correção. Ele nunca a tocava além do necessário. Nunca fazia observações pessoais. No entanto, havia momentos, breves demais para confrontar, intensos demais para ignorar, quando Anne o flagrava observando-a com uma expressão que ela não conseguia nomear. Não era desejo, não era pena, era conflito, como se admirá-la fosse um erro cometido contra sua própria vontade. Naquela manhã, Anne desceu para a biblioteca precisamente às 9, carregando o caderno no qual registrava tudo, conceitos, figuras, ideias. Ele havia se tornado um objeto precioso, prova concreta de que ela não estava meramente ocupando espaço naquela casa. Ela estava aprendendo a existir dentro dela. A Leicester já estava lá, mas não em sua posição habitual junto à janela. Ele estava sentado à mesa, rodeado por cartas e relatórios, seus ombros tensos, sua mandíbula cerrada. Bom dia, Anne disse hesitante. Ele ergueu o olhar. Havia cansaço ali. Não fadiga física comum, mas algo mais profundo. Preocupação. Bom dia, ele respondeu. Sente-se. Temos um problema. O estômago de Anne apertou. Um problema. Leicester deslizou uma carta para ela. Do administrador da propriedade de Bristol. Há uma disputa com o inquilino principal. Ele se recusa a aceitar o aumento do aluguel e ameaça levar o assunto ao tribunal. Ele alega que o contrato original lhe garante renovação indefinida sem ajuste. Anne leu rapidamente. O tom era defensivo, quase agressivo. Mas nós identificamos essa cláusula como problemática, ela disse. Nós tínhamos um adendo redigido que ele se recusou a assinar. Leicester respondeu, passando a mão pelo cabelo. Sem a assinatura, a cláusula original prevalece. Anne respirou fundo e releu o documento, sua mente já calculando. Quanto ele paga atualmente? 200 Ts anualmente. E quanto ele deveria pagar? Cerca de 350 dado do mercado. Há quanto tempo ele ocupa o armazém? A Leicester consultou outro papel 12 anos e fez o cálculo quase sem notar. Então ele economizou quase 1.800 pagando abaixo do valor justo. Exatamente, a Leicester disse, agora observando-a com total atenção. Anne ficou em silêncio por alguns segundos. Ele depende do armazém para seus negócios. Sim, importações têxteis. Então não podemos tratá-lo apenas como um adversário. Ela disse lentamente. Precisamos oferecer-lhe algo que ele valorize. A Leicester inclinou-se para a frente. Como o quê? E tocou o contrato. Estabilidade. O contrato atual é anual. Ele vive sob constante incerteza. Se oferecermos um contrato de 5 anos, com aluguel ajustado fixado por esse período, ele ganha segurança. Nós ganhamos renda justa. O silêncio que se seguiu foi denso. Alistair a encarou como se estivesse vendo algo novo. Algo que sempre estivera ali agora finalmente revelado. Então ele sorriu. Não o sorriso social, não o polido, mas um sorriso lento e genuíno, carregado de reconhecimento. Isso é brilhante, ele disse. Não é apenas lógico, é estratégico. Anne sentiu seu rosto esquentar. É simplesmente ver ambos os lados. É mais do que isso, ele corrigiu. É liderança.
Ele pronunciou seu nome então, baixo demais para ser necessário, íntimo demais para ser casual. Anne, o som fez seu coração falhar. Obrigada, ela murmurou. Seus dedos se aproximaram quando ambos alcançaram o mesmo documento. Eles não se tocaram, mas a retirada simultânea foi rápida demais para ser coincidência. O ar mudou. Alistair foi o primeiro a quebrar o momento. Eu redigirei a proposta hoje, ele disse, já retomando seu tom profissional. E você aprenderá a fazer isso também, redigir contratos, negociar termos. Vossa Graça me ensinará. Sim, ele respondeu sem olhá-la. Faz parte da tutela. Tutela? A palavra caiu entre eles como uma porta se fechando. Anne abriu seu caderno, mas antes que pudesse escrever, ela o ouviu falar novamente. Anne. Ela ergueu o olhar. Então, você não precisa me agradecer, ele disse, sua voz estranhamente tensa. Nem por isso, nem por nada. É uma obrigação legal, mas é também o mínimo que Edmund deveria ter feito. Você não é obrigado a se importar, ela disse cuidadosamente, apenas a gerenciar o dinheiro. Alistair finalmente sustentou o seu olhar, e havia algo ali que Anne não esperava encontrar. Não dever, não frieza, cuidado. Talvez, ele disse após uma breve pausa, eu tenha sido menos distante do que pretendia. A frase não foi dita como uma confissão, nem como justificativa. Soou quase como uma observação técnica. Algo notado tarde demais. O silêncio se estendeu. Anne manteve a mão imóvel no caderno, como se qualquer movimento pudesse quebrar algo frágil demais para definir. Ela não sabia como responder. Ela nem sequer sabia se havia algo a que responder. Antes que o silêncio exigisse mais do que qualquer um deles estava disposto a dar, Alistair se levantou. Descanse hoje, ele disse, já retornando ao seu tom controlado. Amanhã começaremos as lições sobre redação de contratos. Ele criou distância enquanto falava, confirmou-a ao sair. Anne permaneceu sentada, o caderno esquecido em seu colo, seu coração batendo rápido demais para alguém que ouvira tão pouco, menos distante. Ela não sabia exatamente o que isso significava, mas sabia que não era irrelevante. E pela primeira vez em sua vida, ela percebeu algo com clareza inquietante. Ela não estava mais sendo tolerada ou administrada ou meramente protegida. Ela estava sendo considerada, o que tornava tudo mais complexo e muito mais difícil de ignorar. Capítulo 6. O conflito interno. Alistair Harcourt cometeu um erro, não um erro legal, não um financeiro. Aqueles ele evitava com precisão quase cirúrgica. Este erro era diferente, mais sutil, e por essa mesma razão muito mais perigoso. Ele percebera que não mantinha mais a distância que acreditava necessária. Não havia sido uma decisão, nem um impulso. Havia sido um acúmulo silencioso, pequenas concessões, pausas mais longas, explicações que se estendiam além do que era exigido, menos distante do que eu pretendia. Desde então, o controle que sempre o ancorara começara a mostrar fissuras discretas, quase imperceptíveis para qualquer um, exceto ele mesmo. Tempo suficiente havia passado desde a chegada de Anne a Embley Hall para que a casa parasse de parecer temporária. Rotinas haviam se estabelecido. Manhãs tinham um ritmo, lições, uma constância. Tudo funcionava como deveria, exceto ele. Ele tentou restabelecer limites, manteve as lições estritamente objetivas, evitou qualquer observação que não fosse indispensável. Mediu cada gesto, cada olhar, não por prudência social, mas por necessidade interna. Nada disso funcionou. Porque Anne havia aprendido a ler números, e sem querer, ela havia aprendido a lê-lo. Ela notava quando ele hesitava antes de sentar, quando ele terminava uma explicação cedo demais, quando ele desviava o olhar rápido demais, e quando a biblioteca todas as manhãs parecia carregada de algo não dito, não desconforto, mas tensão contida, como se o próprio ar esperasse por uma decisão que nenhum dos dois ousava formar
E havia algo ainda mais inquietante. Ela havia melhorado, não apenas em competência, mas em presença. Naquela mesma semana, ao revisar relatórios da British Mercantile Company, Anne havia percebido uma discrepância que uma vez levara dias para Alistair detectar quando gerenciava seus investimentos sozinho. E Alistair entendeu com clareza desconfortável que o problema não era mais ensiná-la. Era que ele começara a observá-la, não como pupila, não como responsabilidade, mas como alguém cuja atenção se tornara inevitável. A confirmação veio dias depois durante a revisão dos relatórios da British Mercantile Company. Este número não corresponde ao anterior, Anne havia dito, indicando calmamente a coluna de números. Ou há um erro de cálculo, ou alguém está desviando dividendos. Alistair inclinou-se sobre a página, certo de que encontraria um erro simples. Ele não encontrou. Ela estava certa. Ele passou o resto da tarde redigindo cartas severas, exigindo uma auditoria completa. Ele evitou uma perda considerável. Ele sabia disso. Mas o desconforto não veio do dinheiro preservado. Veio do fato de que ele havia confiado nela sem hesitação. Quando ele finalmente a agradeceu, ele o fez no mesmo tom neutro que usava com administradores experientes. Anne apenas sorriu. Nenhuma vaidade, nenhuma expectativa como alguém para quem a competência não precisava ser celebrada. Você me ensinou bem, Vossa Graça, ela havia dito. O sorriso não pedia nada, e ainda assim permaneceu com ele por mais tempo do que deveria. Agora sozinho em seu escritório depois do jantar, Alistair enfrentou a verdade que vinha evitando por semanas. O que ele sentia por Anne Thorne não cabia mais dentro da palavra dever. Era admiração, respeito e algo mais perigoso, mais silencioso, uma atração que ele se recusava a nomear. Ela tinha 23, ele tinha 31. 8 anos não seriam um escândalo em outras circunstâncias, mas as circunstâncias eram tudo. Ele era seu tutor legal. Ele gerenciava seu dinheiro. Ele detinha poder real sobre seu futuro. Qualquer passo além da linha seria um abuso. Seria repetir o erro de Edmund Ravenshaw, confundindo autoridade com desejo, vulnerabilidade com direito. E Alistair havia crescido jurando que nunca se tornaria esse tipo de homem. Uma batida na porta cortou seus pensamentos. Entre. A senhora Keating entrou com a correspondência da noite. Cartas de Londres, Vossa Graça. Uma do Visconde Ashby. Alistair pegou o envelope com desprazer. Ashby nunca escrevia sem razão, e a razão quase sempre envolvia curiosidade imprópria. Ele leu a carta, sua testa enrugou. Há algum problema? A governanta perguntou. Lady Catherine Hollister está planejando um jantar na próxima semana. Ele disse, sua voz tensa, e ela sugere fortemente que eu traga a senhorita Thorne. A senhora Keating enrijeceu. Ela já sabe da existência da jovem. O condado inteiro sabe, ele respondeu amargamente. Servos falam, vizinhos observam. É impossível esconder uma mulher vivendo em Emily Hall por tanto tempo. E você pretende aceitar? Alistair silenciou. Recusar seria um insulto direto à mulher mais influente da região. Aceitar exporia Anne a um julgamento cruel antes que ela estivesse pronta, antes que ele estivesse pronto para vê-la ser julgada. Eu não sei, ele admitiu. A senhora Keating inclinou a cabeça. Você a preparou bem. Talvez seja a hora de confiar nisso. Ele ergueu o olhar inquieto. Preparar e proteger não são o mesmo. Não, ela respondeu calmamente. Preparar é dar ferramentas. Superproteger é manter alguém dependente. A verdade doeu porque era precisa. Mas havia outra razão, mais difícil de admitir, para atrasar qualquer introdução social. Uma que Alistair se recusava a nomear. Ele não queria vê-la observada, avaliada, cortejada, e com fortuna e inteligência seria desejada. E o pensamento de vê-la partir, de vê-la escolher outro, agitou algo que se parecia perigosamente com ciúme, ridículo, inaceitável, humano demais. Responderei amanhã, ele disse, encerrando o assunto. Na manhã seguinte, Anne entrou na biblioteca e imediatamente sentiu que algo estava diferente.
Alistair estava junto à janela, imóvel, olhando para os jardins cobertos de geada como se não os visse. Bom dia, ela disse cautelosamente. Ele se virou. Conflito vivia em seus olhos azuis. Bom dia, sente-se. Precisamos falar. Ela obedeceu. Seu estômago apertou. Recebemos um convite, ele disse. Lady Catherine Hollister solicita sua presença em um jantar. Solicita ou exige? Anne perguntou. Um breve sorriso sem humor. Com Lady Catherine não há distinção. E Vossa Graça, você aceitará? Ele cruzou os braços. Eu queria ouvir de você. Sua surpresa foi genuína. Minha opinião? Você será alvo de julgamento, ele respondeu. Você decide. Anne pensou por alguns momentos. Serei julgada de qualquer forma, ela disse por fim. Mas agora eu sei quem eu sou. Não pelo nome que me deram, mas pelo que eu construo. Eu sei meu valor. Ela se levantou firme. Aceite o convite. Eu irei. Algo mudou nele. Não alívio, mas profundo reconhecimento. Você é corajosa, ele murmurou. Ou simplesmente cansada de ter medo. Ele deu um passo em direção a ela. Parou, lutou consigo mesmo. Anne, ele disse, sua voz baixa. No jantar, eu não poderei defendê-la abertamente. Distância é esperada entre guardião e pupila. Eu entendo, ela respondeu, mesmo que doesse. Estarei sozinha. Não, ele disse, aproximando-se mais do que deveria. Você nunca estará. Ele tocou seu ombro. Um breve gesto casto e ainda assim carregado de intenção. Mesmo que eu não esteja ao seu lado, você me tem? Anne sentiu o mundo suspender-se. Alistair, ela sussurrou. Seu nome sem título, sem escudo. Ele congelou. O som o atingiu como verdade nua. Ele recuou imediatamente. Perdoe-me, ele disse, recompondo-se. Isso foi inapropriado. Não foi, ela respondeu firme. Foi humano. Ele sustentou o olhar dela por um momento longo demais. Então virou-se. Eu aceitarei o convite. A senhora Keating cuidará do que for necessário. O jantar é em 6 dias. Sim, Vossa Graça. Mas algo havia mudado. Ele a tocara. Ele dissera que ela não estava sozinha. Ele deixara o conflito escapar através do controle que ele tentava manter. E Anne, que aprendera a ler números, agora estava aprendendo a ler homens. E ela viu algo perigoso ali. Algo que poderia se tornar amor ou ruína. Talvez ambos. Capítulo 7. A consciência do amor. Anne passou os 6 dias que antecederam o jantar preparando-se como alguém se prepara para uma batalha silenciosa. A senhora Keating conduziu as lições de etiqueta com precisão implacável, o ângulo exato da cabeça em uma reverência, o ritmo apropriado para levar uma xícara de chá aos lábios, a arte de responder sem revelar e de permanecer em silêncio sem parecer submissa. Elisa ajudou com a escolha do vestido, seda em um tom bronze suave, discreto o suficiente para não provocar, elegante o suficiente para proibir o desdém. Nada disso, no entanto, a preparou para o que realmente a inquietava. Desde aquela manhã na biblioteca, o breve toque em seu ombro, as palavras ditas baixinho, você me tem sempre, algo havia mudado dentro dela. Não alto, não dramaticamente. Mas Anne, que nunca fora prioridade nos pensamentos de ninguém, sentiu algo ceder por dentro. E ela entendeu com uma clareza que a aterrorizou. Ela estava se apaixonando por Alistair Harcourt. Não pelo título, não pela proteção, mas pelo homem que ensinava com paciência genuína, que respeitava sua inteligência, que visivelmente lutava contra algo que não ousava nomear. E isso era perigoso. Ele era seu guardião. Ele detinha autoridade sobre sua herança, seu futuro imediato. Qualquer sentimento poderia ser confundido com gratidão, dependência, projeção. Exceto que não parecia isso. Parecia escolha, como reconhecimento, como amor criando raízes onde não deveria existir. Na noite do jantar, Anne desceu as escadas com o coração batendo fora do ritmo.
Alistair esperava no hall de entrada. O casaco de noite escuro lhe caía perfeitamente, mas não era isso que prendia sua atenção. Era seu olhar, contido demais para ser neutro, intento demais para ser meramente educado. Um olhar que se demorou um segundo a mais do que a propriedade permitia antes que ele se recompusesse. O vestido de seda bronze seguia sua silhueta com contenção deliberada. Sem excesso, sem súplica por permissão. Seu cabelo preso deixava seu rosto exposto, firme, sereno. Havia algo ali que ela não havia aprendido em Emily Hall. Presença. Alistair sentiu o impacto antes de formar o pensamento. E isso o irritou porque sua primeira reação não havia sido racional. Havia sido imediata, física. Deus, ele se conteve bem a tempo. Você está apropriada, ele disse. A palavra controlada o suficiente para atrair o esforço que levou para escolhê-la. Apropriada era uma mentira conveniente. Ela era deslumbrante e ele sabia. Obrigada, Anne respondeu, inconsciente da medida total do que ela havia provocado. Ele ofereceu seu braço. O gesto era formal, esperado, e ainda assim, quando ela o pegou, o contato firme sob a luva enviou algo vibrando dentro dela e dentro dele. Um aviso silencioso de que a noite exigiria muito mais autocontrole do que ele havia antecipado. Lembre-se, ele murmurou para ela sozinha, inclinando-se apenas o necessário. Você não deve explicações a ninguém. Você é uma herdeira legítima. Conduza-se como tal. Mas enquanto se moviam em direção à porta, Alistair sentiu uma certeza inquietante tomar conta. Anne não seria a única sob escrutínio naquela noite, e manter o controle seria muito mais difícil do que parecera naquela manhã. A mansão Hollister os recebeu com luz excessiva e calculados sorrisos. Lady Catherine avançou de imediato, seus olhos avaliando Anne como alguém inspecionaria um objeto raro, não para admirá-lo, mas para determinar seu valor. Então esta é a senhorita Thorne. Interessante. Interessante. A palavra carregava julgamento suficiente para ferir. Anne executou uma reverência impecável. Lady Catherine, obrigada pelo convite. O sorriso da anfitriã se alargou, satisfeita demais. É sempre fascinante encontrar histórias incomuns. Alistair permaneceu imóvel ao lado de Anne. Ela sentiu sua atenção e soube que estava, em verdade, sozinha. Durante o jantar, perguntas chegaram como lâminas envoltas em veludo. E onde você residia antes de Emily Hall? Em Londres. Que parte de Londres? Anne sustentou o silêncio por um segundo inteiro antes de responder. No orfanato St. Catherine's. A pausa que se seguiu foi quase teatral. Lady Catherine riu suavemente. Extraordinário. E agora, sob a proteção de um duque. Que ascensão notável. Foi Alistair quem cortou o ar. A senhorita Thorne é a herdeira reconhecida do conde de Ravenshire. Ela está sob minha tutela para aprender o gerenciamento de sua fortuna. Nada mais. O tom não admitia refutação, mas o dano já havia sido feito. Anne sentiu a indignação subir, não por si mesma, por ele. Na verdade, Lady Catherine, ela disse calmamente, eu aprendi muito além do básico. Eu consigo ler contratos, identificar cláusulas abusivas, questionar receitas irregulares. Eu sei como proteger o que é meu. Houve murmúrios, desconforto, surpresa. Alguns convidados desviaram o olhar. Outros desenvolveram um interesse súbito nos pratos diante deles. Lady Catherine manteve seu sorriso por tempo suficiente para evitar parecer derrotada, mas o brilho em seus olhos traía a irritação contida. A conversa recomeçou com cuidado artificial, delicada demais, como porcelana rachada. Depois disso, cada dança parecia uma inspeção, cada sorriso um teste. Anne respondeu quando interpelada, dançou quando convidada, sorriu nos momentos apropriados, mas ela sentiu os olhares, avaliando, recalculando, revisando narrativas internas. Não era mais mera curiosidade.
Era reconhecimento relutante. Ela não havia emergido ilesa, mas havia emergido inteira. Alistair permaneceu inatingível durante toda a noite. Ele conversou, observou o protocolo, a guiou com a distância precisa que a sociedade exigia. Still, each time their eyes met, there was something new there. Not tension, but silent alignment, as though without planning it, they had crossed the same battlefield. Quando eles finalmente deixaram a mansão Hollister, o ar frio da noite pareceu um alívio. Na carruagem para casa, o silêncio durou mais do que o conforto permitia, não por constrangimento, mas por um excesso de coisas não ditas. Eu fui inconveniente, Anne disse sem desculpas. Você foi verdadeira, ele respondeu. Sua voz era diferente, mais baixa, mais cuidadosa. Isso tende a inquietar aqueles que vivem de aparências. Ela sentiu quando ele se moveu, não abruptamente, não impulsivamente. Alistair sentou-se ao lado dela como alguém que aceita uma decisão, não como alguém que perde o controle. E ele começou, então parou, respirou fundo. Ensiná-la deixou de ser meramente uma obrigação há algum tempo. Seu coração batia forte, mas ela não desviou o olhar. Então, o que é? Ela perguntou. Alistair demorou a responder. Quando falou, ele escolheu cada palavra como se estivesse pisando em terreno instável. É perceber que eu antecipo às 9h da manhã mais do que deveria. Uma breve pausa. É notar quando você compreende algo antes de mim. É não poder mais fingir que isso é apenas dever. Ele se virou para ela. Isso não significa promessas, nem segurança, nem um caminho fácil. Outra pausa. Mas eu precisava que você soubesse. A verdade disso a atravessou completamente, sem alívio, sem medo, apenas clareza. I feel the same, she said. Foi então que ele a beijou. Não houve urgência, nenhuma perda de controle. Foi um ato consciente, firme, contido, escolhido. Um beijo que não prometia salvação, mas tornava impossível fingir que nada havia mudado. Quando se separaram, o ar pareceu mais rarefeito, como se algo invisível tivesse mudado entre eles. O que fazemos agora? Anne perguntou suavemente, sem expectativa disfarçada. Alistair apoiou a testa na dela por um breve momento. Breve demais para ser conforto, longo demais para ser acaso. Agora, ele disse abrindo os olhos, fazemos o que sempre fizemos de melhor. Ele encontrou o olhar dela. Agimos com honra, mesmo que nos custe. Anne assentiu, e ela sabia com uma clareza que não a assustava. Isso ainda não era amor declarado. Era algo mais perigoso. Era o ponto sem retorno. Capítulo 8. O gesto definitivo. Alistair Harcourt passou a noite inteira acordado, revivendo o beijo como se fosse uma sentença proferida sobre ele. Ele não deveria tê-la beijado. Não porque o beijo tivesse sido fraco. Pelo contrário. O problema residia precisamente no que ele revelava, que por baixo da máscara do dever vivia um homem. Um homem capaz de desejo, de escolha, de passo em falso. Um homem que, por uma fração de segundo, esquecera a palavra que governava sua vida desde a juventude. Controle. Anne era sua pupila legal. E isso tornava seus sentimentos um risco moral antes mesmo de serem um escândalo social. Ele se levantou antes do amanhecer e se vestiu com movimentos automáticos. A casa ainda dormia. Os corredores pareciam longos demais, vazios demais, como se as próprias paredes sentissem que algo havia mudado e esperassem por consequência. Em seu escritório, ele sentou-se diante da escrivaninha e olhou para o nada. O fogo ardia baixo. A mesma chama que antes aquecia seus cálculos agora iluminava apenas o impasse. Como se deseja alguém sobre quem a lei concedeu poder? A pergunta não exigia resposta. Ela meramente expunha o perigo, não do sentimento em si, mas da posição que tornava a inocência impossível. Pois não importa como Anne pudesse dizer que o escolheu,
O mundo não acreditaria. Pior ainda, parte dele nunca acreditaria com total paz. Haveria sempre um canto escuro da consciência perguntando se seu sentimento havia nascido da liberdade ou da necessidade. Às 8h, ele enviou um mensageiro a Londres com instruções urgentes. Às 9h, como todos os dias, Anne entrou na biblioteca. Ela estava pálida, não de medo, mas de cautela. Havia em sua expressão a contenção cuidadosa de alguém segurando algo frágil, com medo de que pudesse dissolver-se com uma palavra, como se a noite anterior pudesse ser desfeita por uma frase. "Bom dia", ela disse, sua voz mais suave que o normal. Alistair se levantou. "Bom dia", ele gesticulou para a cadeira. Anne sentou-se lentamente, seus dedos cerrados em seu colo. "Se você vai dizer que a noite passada foi um erro", ela começou quase sem fôlego. Não foi. As palavras escaparam rápido demais, mais honestas do que ele pretendia. Ele respirou fundo, procurando firmeza. Era real, mas não pôde permanecer. Desordenado. Anne ergueu o queixo. Valente sempre. Desordenado como? Alistair pegou uma pasta de couro e a abriu. Não para intimidar, mas para se proteger. Papéis, quando bem manejados, eram a única armadura que o mundo respeitava. "Enquanto eu sou seu guardião, qualquer sentimento entre nós será tratado como suspeito. Não importa o que você sente. Não importa o que eu sinto. Eles dirão que eu usei minha posição. Eles dirão que você não teve escolha." Ele encontrou seu olhar firmemente. "Eu não permitirei que eles a reduzam a isso." O silêncio que se seguiu foi pesado e íntimo. "Eu tive uma escolha", ela disse, sua voz tremendo ligeiramente como se defendesse sua própria existência. "Eu ainda tenho. Eu sei." E ali residia a dor. Ele acreditava nela. O mundo não acreditaria. "Mas eu preciso que não haja nem mesmo a sombra da dúvida. Nem para o condado e nem para você quando estiver sozinha à noite." Anne respirou fundo, como quem prepara o coração para uma resposta difícil. "O que você pretende fazer?" Alistair esperou um segundo inteiro antes de responder. Então ele falou com a mesma precisão fria que usava em negociações sérias. Não por falta de sentimento, mas porque a decisão não podia ser permitida a vacilar. "Eu renunciarei ao meu poder sobre sua herança na prática imediatamente." Anne piscou confusa. "Mas o testamento me nomeia guardião até você completar 25 ou se casar." "Isso não muda." Ele ergueu um documento. "Mas a lei permite procuração, coadministração, supervisão independente. Ela me permite cumprir o papel sem deter o controle." Ela se levantou lentamente. "Você está dizendo que me dará tudo." Alistair caminhou até a janela, suas mãos cruzadas atrás das costas. Quando ele falou novamente, sua voz era mais baixa, mais humana. "Eu estou dizendo que a farei livre o suficiente para me escolher sem que o mundo, ou você mesma, possam chamar isso de gratidão disfarçada." Anne deu um passo mais perto, parou a poucos passos de distância. "E se eu disser que talvez", ela inalou, "talvez isso já seja amor." A palavra pairou entre eles, frágil e perigosa demais para tocar. Alistair fechou os olhos por um momento, como se contivesse algo antes que cruzasse uma linha irreversível. Quando ele encontrou seu olhar novamente, não havia recusa, apenas cuidado demais para permitir a ilusão. "Então você deve saber", ele disse baixinho, "que tal sentimento só pode existir se estiver livre de toda sombra, mesmo da minha." Ele recuou como se seu corpo soubesse antes da razão. "Quando o chão sob seus pés não depender mais de mim", ele continuou, "quando cada decisão, cada escolha, cada risco for inteiramente seu. Então o que você sente não poderá ser confundido com gratidão, necessidade ou circunstância." Uma pausa curta e dolorosa. "Eu convoquei meu advogado. Ele chega hoje. Em 3 semanas os documentos estarão prontos. A partir desse ponto, você gerenciará tudo, decidirá tudo, assinará tudo."
Sua voz falhou. Quase imperceptivelmente, eu não serei mais o centro do seu futuro financeiro. As palavras eram honra e por essa mesma razão doíam. Anne ergueu a mão e tocou seu rosto com uma gentileza que o desarmou de defesas. Você está me libertando, para que você possa me pedir, não para que você possa me reivindicar. Seu peito apertou. Exatamente. E então, como se seu corpo se recusasse a deixar que permanecesse apenas razão, Anne se ergueu na ponta dos pés e o beijou. Um beijo breve, casto, deliberado, um pequeno e feroz voto. Então eu o escolherei, ela sussurrou, e será a escolha mais livre que já fiz. Ele permaneceu imóvel por um segundo, como se precisasse memorizar as palavras para sobreviver aos meses seguintes. Quando o advogado chegou, a luz da tarde já havia se tornado pálida e fria contra as altas janelas. Blackstone era um homem de meia-idade com uma voz seca e olhos treinados para suspeitar de intenção. Ele sentou-se diante de Alice Tyster e mal olhou para Anne, até perceber que ela estava lá por sua própria escolha, não como ornamento. Vossa Graça deseja transferir o controle efetivo para uma mulher de 23. Ele perguntou francamente. A tutela existe para impedir precisamente isso. Alice Tyster não se irritou. A senhorita Thorne não é precisamente isso e não desviou o olhar. Blackstone folheou relatórios, cartas, contratos, procurando fraqueza. Ela renegociou Bristol. Ele perguntou por fim, surpresa contida em seu tom. Ela o fez, Alice Tyster disse, e a palavra carregava orgulho que ele não mais escondia. Ela impediu que nossa renda anual fosse escoada por uma cláusula indecente, e ela identificou uma discrepância de dividendos antes que se tornasse roubo. O advogado ergueu os olhos lentamente, olhou para Anne, então para Alice Tyster. Entendo, ele disse finalmente. Você está emocionalmente comprometido. Alice Tyster não negou, não justificou. Ele simplesmente disse com uma simplicidade quase brutal. Sim, e é por isso que devo remover de mim qualquer poder que possa manchar o nome dela. Eu quero que tudo o que se segue seja a escolha dela. Blackstone respirou fundo lentamente, como quem testemunha algo raro. Em 3 semanas, posso estruturar procuração irrevogável, administração independente e supervisão externa. Será incomum, mas defensável. Ele se virou para Anne. E você entende o peso disso? Eu entendo, ela respondeu, e eu aceito. 3 semanas depois, os documentos chegaram. Procuração irrevogável, administrador independente, controle efetivo nas mãos de Anne Thorne. Alice Tyster colocou os papéis diante dela na biblioteca, a mesma sala onde ela aprendera que números podiam dizer a verdade, e onde ele aprendera que a honra podia ferir. Anne assinou com uma mão firme. Alice Tyster assinou como testemunha. E naquele instante ele sentiu algo que não era perda, era alívio. Feito, ele disse, arquivando cuidadosamente os papéis. Você está livre financeira, legalmente. Anne olhou para cima. E agora? Alice Tyster esperou um segundo antes de responder. A resposta era o preço. Era a coisa certa. Agora você vive 6 meses como proprietária absoluta de si mesma, sem minha sombra sobre suas decisões. Sua voz vacilou quase imperceptivelmente. E quando esse tempo passar, se você ainda me quiser, eu pedirei sua mão. Propriamente sem dever, sem tutela, sem dúvida. Anne assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. 6 meses, ela repetiu, saboreando a palavra. Alistair estendeu a mão, não para tocar, meramente para oferecer presença. Eu esperarei, ele disse, porque você vale o tempo e porque eu preferiria sofrer com honra do que ganhá-la através de algo que se assemelhe a poder. Anne pegou sua mão por um momento, firme, breve, e a soltou. E naquela mesma tarde, quando Alistair deixou a biblioteca, a Sra. Keating esperava no corredor, seu rosto tenso. Vossa Graça,
A carta chegou. O selo ostentava o brasão de Lady Catherine Hollister. Alistair quebrou a cera. Ele leu apenas a primeira linha e sentiu seu estômago afundar porque o condado não esperaria 6 meses. E o mundo faminto por escândalo acabara de sentir o cheiro de sangue. Capítulo 9. A escolha final. 3 meses haviam se passado desde que Anne assinou os documentos que a tornaram financeiramente independente. E o condado fez exatamente o que Alistair temia. A carta de Lady Catherine não era um aviso. Era uma sentença social escrita em tinta elegante, convites que eram extraviados, visitas abruptamente canceladas, sorrisos que se desviavam nos corredores da igreja. E como se isso não bastasse, um boato começou a circular com a facilidade cruel de coisas aceitas sem prova. O duque havia comprado sua devoção com sua herança. Anne ouviu isso uma vez, 2, 3 vezes, e ela decidiu que ninguém escreveria sua história por ela. 6 meses desde o beijo na carruagem, 7 meses desde que ela chegou a Embley Hall, como uma pupila silenciosa, carregando apenas um nome esquecido e uma herança que ela não sabia como usar. Agora, ela não era pupila de ninguém. Anne acordou naquela manhã com uma clareza que nunca possuíra antes. Ela gerenciava sua herança sozinha, uma propriedade agora rendendo 1.400 por ano. Ela a havia aumentado em 200 por mérito próprio. Ela havia renegociado contratos, rejeitado termos ruins, detectado fraudes que homens experientes haviam ignorado. Ela não precisava de ninguém, e precisamente por causa disso, ela podia escolher. Mas escolher também era perigoso porque quando uma mulher se torna livre, o mundo se apressa em chamá-la de ingrata ou comprada. E Anne sabia disso. Se ela dissesse sim a Alistair, eles chamariam de dependência. Se ela dissesse não, eles chamariam de ambição. De qualquer forma, eles tentariam reduzi-la. Havia apenas uma saída. Simples, brutal. Escolha de qualquer forma. Ela caminhou até a janela. Os jardins de Emily Hall estavam cheios de cores de fim de verão, vivos, maduros, tão diferentes da paisagem branca hostil que ela encontrara em sua chegada. Era impossível não notar o paralelo. Os últimos meses haviam sido estranhamente bonitos. Alistair cumprira sua promessa. Ele manteve distância, nenhum toque desnecessário, nenhuma palavra ambígua, nenhuma pressão. Mas havia respeito profundo e constante. Ele a consultava sobre decisões da propriedade. Eles jantavam juntos como iguais. Eles debatiam política, filosofia, administração. Eles discordavam às vezes, eles riam em outras. E Anne percebeu algo essencial. Ela o amava mais assim. Não como um salvador, não como um guardião, mas como um homem que a via e a tratava como parceira. Uma batida na porta a trouxe de volta ao presente. Entre. Helen entrou com uma bandeja de chá e um envelope selado. Do duque, sino ele pediu que fosse entregue esta manhã. Anne reconheceu a caligrafia antes de quebrar o selo. Ela leu em silêncio. E 3 meses se passaram. Você provou a si mesma e ao mundo que não precisa de guardião, protetor ou salvador. Por essa razão, e apenas por essa razão, eu me permito perguntar, você jantará comigo esta noite? Não como uma pupila, não como uma herdeira sob minha supervisão, mas como a mulher que desejo cortejar adequadamente e com intenções claras. Se você aceitar, estarei na biblioteca às 7. Se você recusar, respeitarei sua decisão e nunca mais mencionarei isso. A escolha é inteiramente sua. Alistair. Anne dobrou a carta cuidadosamente. Ele não exigiu. Ele não presumiu. Ele não pressionou. E ela, que nunca possuíra escolhas verdadeiras, agora detinha a mais importante. Ela passou o dia em reflexão silenciosa, não em dúvida, apenas em reconhecimento. Ela revisitou cada momento dos últimos 7 meses, as lições, os debates, os silêncios difíceis, as decisões em que ele escolheu o que era certo, mesmo quando lhe custou.
Ela amava aquele homem, não porque ele a havia resgatado, mas porque ele a havia libertado. Às 7 horas, Anne desceu para a biblioteca. A sala havia sido transformada. Velas lançavam luz dourada sobre as prateleiras. Uma mesa menor, íntima, fora posta para dois. Lírios brancos perfumavam o ar, discretos, elegantes, exatamente como ela. Alistair esperava junto à janela. Quando ele se virou e a viu, ele não tentou esconder seus nervos. Não havia Duque naquele momento. Apenas um homem esperando por uma resposta. Você veio, ele disse. Por um segundo, Anne viu o homem por trás do Duque, o homem que havia aprendido a sobreviver não pedindo nada a ninguém, e que agora estava ali esperando para ser escolhido. E ela entendeu com uma clareza que doía. Seu medo não era de escândalo, era de merecer e ainda perder. Eu vim, Anne respondeu, aproximando-se. Você pensou que eu não viria? Eu estava com medo, ele confessou. Medo de que agora você está livre, você perceberia que não precisa de mim. Anne tocou seu rosto. Eu não preciso, ela disse, calma como a verdade. E é exatamente por isso que eu escolho você. Ele fechou os olhos como se as palavras o mantivessem de pé. Você tem certeza? Ele perguntou suavemente. Porque se eu disser o que quero dizer, o mundo não será gentil. Nunca foi, Anne respondeu. Mas eu sobrevivi sendo invisível. Eu não tenho medo de ser julgada. Alistair pegou suas mãos. Anne Thorne, você entrou nesta casa como uma obrigação legal e se tornou a pessoa que mais admiro no mundo. Ele respirou fundo. Você é minha igual, minha parceira. Uma breve pausa porque outra palavra poderia ter sido risco demais. E eu te amo. Ele se ajoelhou diante dela, não como teatro, como uma escolha consciente. Você se casará comigo, não por dever, não por gratidão, mas porque eu quero passar minha vida ao seu lado e honrar cada decisão que você fizer dentro dela. Anne não hesitou. Sim, ela disse, eu escolho você. E enquanto ela falava, Anne entendeu que seu sim não era rendição, era vitória. Ele a beijou então, não com urgência, mas com certeza, com promessa. Mais tarde, sentados à mesa, eles falaram do futuro, do anúncio, de um casamento discreto, do que fariam com sua herança. Eu quero transformar St. Catharines, Anne disse, para que nenhuma menina cresça acreditando que nasceu sem valor. Alistair apertou a mão dela em sua. Então faremos isso juntos. Quando eles se separaram naquela noite, Anne retornou ao seu quarto com o coração firme. Ela pegou o caderno onde havia anotado cada lição. Na última página, ela escreveu: liberdade não é apenas ter escolhas, é ter a coragem de fazê-las. E ela fechou o caderno. Fora, Emily Hall dormia sob um céu estrelado. A casa que antes fora um abrigo provisório tornara-se um lar permanente. Não porque um duque a havia escolhido, mas porque ela a havia escolhido livremente. A menina esquecida em um orfanato não fora resgatada. Ela fora reconhecida por si mesma. Epílogo. Emily Hall, primavera, 1826. Anne acordou com a luz dourada filtrando-se pelas cortinas de seda do quarto principal. Por um momento ela permaneceu imóvel, ouvindo o silêncio confortável da casa. O tipo de silêncio que não pesa sobre você, mas a abriga. Ela se virou e encontrou o espaço ao lado dela vazio, embora ainda quente. Alistair já estava acordado. Ela sorriu para si mesma, levantando-se. Ela deslizou em seu roupão e caminhou até a janela. Abaixo os jardins de Emily Hall estendiam-se verdes, floridos, vivos, irreconhecíveis em comparação com a paisagem fria e hostil que ela encontrara um ano antes. Um ano, tempo suficiente para uma casa deixar de ser um refúgio provisório e se tornar um lar. A sociedade havia reagido exatamente como eles esperavam. Houve sussurros, portas fechadas, convites nunca renovados. Lady Catherine declarara com gravidade ofendida que certas fronteiras haviam sido irreversivelmente violadas. Mas outras portas haviam se aberto. Visitas cautelosas se seguiram.
olhares medidores, silêncios curiosos, e pouco a pouco as pessoas descobriram algo que não haviam antecipado. Uma duquesa que falava de investimentos com clareza, de reforma social com convicção e que não pedia desculpas por nenhum. Anne aprendera cedo demais que a aprovação universal era uma ilusão. A verdadeira felicidade exigia menos. A porta abriu atrás dela. Bom dia, duquesa. Anne se virou sorrindo. A Leicester entrou, carregando uma bandeja com chá e correspondência, um hábito que ele teimosamente mantinha apesar das discretas objeções da Sra. Keating sobre o que era ou não apropriado para um duque. Bom dia, duque. Anne respondeu, aceitando o beijo que ele lhe deu sem cerimônia. Ele pousou a bandeja e a observou por um momento, como ainda fazia todas as manhãs, com aquela calma atenção que nunca se tornara rotina. Os planos de Londres chegaram, ele disse, entregando-lhe um envelope grosso. O arquiteto acredita que St. Catherine's pode dobrar sua capacidade. A ala educacional será sólida, cheia de luz, exatamente como você imaginou. Anne espalhou os desenhos pela mesa. Quartos espaçosos, uma biblioteca, dormitórios quentes, jardins projetados para crianças que finalmente teriam espaço para correr. Quanto? Ela perguntou, prática como sempre. €1.000, Alistair respondeu. Sua herança cobre tudo, e a renda restante garantirá a manutenção por décadas. Ela fechou os olhos por um breve momento. 1 ano antes ela havia sido invisível naquele lugar. Agora ela estava transformando-o. Quando começamos? Ela perguntou. Na próxima semana, ele disse, sorrindo. Se a duquesa de Amberley aprovar. Anne riu, puxando-o para mais perto. A duquesa aprova, ela disse contra os lábios dele. Desde que o duque prometa caminhar ao lado dela em cada passo do caminho. Sempre, Leicester respondeu sem hesitação. Eles ficaram ali envoltos na luz da manhã. 2 estranhos que se encontraram na precisa interseção do dever e da escolha. Edmund, ele estaria em paz, Leicester disse por fim. O nome não carregava peso, apenas reconhecimento. Eu espero que sim, Anne respondeu, porque eu usarei o dinheiro que ele deixou por medo para criar coragem em outras meninas. A Leicester a abraçou forte, não precisando de resposta. Fora os jardins continuavam a florescer, e dentro de Emily Hall, a bastarda esquecida e o duque que escolheu honrar o amor permaneceram ali. Não mais guardião e pupila, não mais obrigação e reparação. Apenas Anne e Alistair, marido e mulher, parceiros iguais, lar. E quando o trabalho em St. Catherine's começou, Anne retornaria àquele lugar não como uma memória dolorosa, mas como uma promessa cumprida, não como caridade, mas como justiça, provando que às vezes, apenas às vezes, histórias de mulheres esquecidas não terminam quando alguém as salva. Elas terminam quando elas se salvam primeiro. E então escolhem livremente quem caminhará ao lado delas, e que Anne sabia era a melhor história